Iniciamos a gravação, deixa eu fazer o compartilhamento da tela. Se meu papagaio começar a gritar muito, eu vou deixar o microfone fechado, tá? Tá bom, não tem problema. É uma vez, você já conhece a figura. Na hora que você for falar alguma coisa, você abre, não tem problema não. Então tá bom. Acho que você consegue visualizar aí já, Thalita? Psicoterapia infantil. Já consegui ver aqui as crianças. Legal. Essa é a nossa disciplina, Psicoterapia Infanto-Juvenil. Eu trago aqui uma breve apresentação para as pessoas que terão contato com esse conteúdo posteriormente. Minhas redes sociais, os meus contatos, para que se você estiver estudando essa aula, estudando esse tema e ficar com alguma dúvida e eu puder te ajudar de alguma forma, tá aí os contatos para serem feitos. Bom, alguns tópicos importantes aqui na nossa discussão, Thalita. Os slides estão passando aí para você? Tá tudo normal, Pro. Legal. Alguns tópicos importantes para nós iniciarmos a nossa conversa sobre psicoterapia infanto-juvenil. Psicoterapia, infância, adolescência, psicopatologias e saúde mental infanto-juvenil. São tópicos que a gente vai buscar hoje ter uma clareza um pouco maior para nós começarmos a pensar como psicoterapeutas infantis ou infanto-juvenis. Primeiro é importante a gente resgatar qual é a concepção que nós temos do que seja psicoterapia. E nós estamos no momento em que nós encontramos muitos e muitos profissionais oferecendo esse tipo de serviço, né? Psicoterapia, ou mesmo a chamada terapia. Qual é a diferença? Quais são os aspectos legais? Quais são os aspectos teóricos científicos? E quais são os aspectos relacionados à prática psicóloga no que diz respeito à psicoterapia? Se nós olharmos para a origem do que nós chamamos hoje de psicoterapia, essa origem ela é bastante antiga. Lá no início, estou falando aqui da Idade Antiga, eu tenho uma prática relacionada ao que era chamado de cura da alma. O que, se você olhar para a etimologia da palavra, se aplica muito bem, né, esse termo. Terapia de tratamento, psico de psique, de alma. E essa atividade, eu vou assim chamar, ela ocorria por meio do uso da palavra, de alguns rituais que aconteciam. E naquele momento, essa chamada psicoterapia, ela estava envolvida com todas as práticas religiosas, de medicina, com as práticas de cura pela fé, com o hipnotismo. Era uma atividade cercada por crenças e por misticismo. Um outro ponto, né, para a gente prosseguir aqui a nossa reflexão sobre o que seja psicoterapia, é lembrarmos que a psicologia clínica, tal qual nós a conhecemos, ela baseou-se desde a sua origem na clínica médica, naquele modelo médico que nós conhecemos, paciente, médico, ou paciente profissional que tenha cura, ou paciente, pessoa doente,
que chega a um profissional que detém o conhecimento para proporcionar a sua cura. Lá no século XIX, depois que a gente caminha um pouquinho mais aí no decurso da história, a psicoterapia ela passa a ser utilizada para o tratamento de transtornos mentais. Porém, ainda nesse momento, era uma atividade destinada ou desenvolvida por médicos, e na sua grande maioria médicos psiquiatras. Veja que nós estamos falando aqui de áreas do conhecimento, psicologia, medicina, que foram se desapegando de todo um repertório de crenças e de misticismo, e que foi se configurando e reconfigurando-se ao longo da história, e que nos convida hoje para pensarmos o que é psicoterapia, como desenvolver essa prática. Quando eu falo psicoterapia, eu estou falando do que ou de que. Entra um cara muito importante na história, que é Sigmund Freud, nesse momento em que, ou próximo a esse momento, quando eu estou falando de momento, eu não estou falando de um período, de um momento especificamente cronológico, mas eu estou falando aqui de um momento da história, né, da compreensão do tema. E Freud ele propõe algumas mudanças aí nos paradigmas que permeavam a psicologia clínica. Aquele poder de cura do profissional, aquela relação baseada numa clínica médica. Freud começa a questionar no sentido de que ele tem a compreensão de que o cliente, de que a pessoa que vem para o tratamento de seus transtornos, ela tem uma responsabilidade pela sua ou pelo seu processo de cura. Ele vai falar da resistência, ele vai falar de todas as questões do próprio indivíduo envolvidas nesse processo que pode proporcionar o desenvolvimento e a chamada cura. E essa contribuição do Freud ela é muito, muito importante. Porque percebam que a gente começa a olhar, ou pelo menos começa a pensar, a refletir aqui na nossa conversa sobre a atuação do profissional que se propõe à psicoterapia e do cliente / paciente que busca esse serviço. Após essa intervenção, esses questionamentos do Freud, a psicologia clínica e sua prática de psicoterapia, ela foi excluindo alguns termos próprios da clínica médica, como paciente, como cura. Esses termos eles foram sendo menos utilizados no contexto psicoterápico ou em psicoterapia. Hoje a gente encontra alguns psicólogos, psicólogas que optam ou escolhem tratar as pessoas que se utilizam de seus serviços de clientes e não mais de pacientes. E na sua grande maioria, resguardada as devidas proporções teóricas de cada abordagem, essa mudança de paciente para cliente reforça a importância da postura ativa do indivíduo no processo psicoterapêutico. Vejam que essa é uma postura, um posicionamento diferente daquela postura passiva do paciente, muito próprio da clínica médica. E se você puder fazer um paralelo... Oi, Thalita.
quando o senhor fala isso, a gente está falando da questão do paciente, daquela questão do ser mais colaborativo, é isso? Sim, mais ativo, né? Mais participante nesse Uhum. processo. Não só se deixar conduzir, né, como era antes, né? E como é hoje ainda, né? Em muitas Uhum. práticas. Se nós pensarmos, por exemplo, pudermos fazer um paralelo aqui com o atendimento médico, claro, não com todos, né? Com alguns. Vamos pensar aqui numa caricatura, tá bom? A pessoa vai ao médico, ela relata os seus problemas. Talvez a maior atividade da pessoa é relatar os seus problemas. Depois desse relato, é o médico, o profissional médico, que vai fazer as prescrições dos medicamentos, as propostas terapêuticas e tudo mais, para que essa pessoa simplesmente siga o que ele está prescrevendo. Não há uma troca, uma participação, um envolvimento entre os dois profissionais. Na verdade, às vezes até há muito pouca conversa, né? É só um relato e uma prescrição. Essa é a ideia da clínica médica, né? E a gente ainda ouve algumas pessoas falando, né, que tem um psicólogo que a pessoa vai e só fala, né, que não tem a intervenção. A gente ouve alguns casos ainda tem, né, Pro? Então, Thalita, resguardadas as proporções teóricas aí de cada abordagem, nós temos profissionais de psicologia que talvez pautem a sua prática numa escuta ou num momento de escuta maior, eu vou dizer assim. Tá. Mas um ponto importante aqui nessa nossa conversa é o desenvolvimento histórico ou sócio-histórico cultural da psicologia. Veja, muito da prática da psicologia clínica é oriunda ou tem herança da clínica médica. Da Então, medicina, a né? medicina. Então, dessa herança decorre um olhar muito mais focado na doença. Também numa outra caricatura, tá, Thalita? Tá. A pessoa Isso vem faz a e gente relata. lembrar da clínica ampliada, né? Que a gente aprendeu muito sobre o foco, tirar o foco da doença e pôr na saúde, na prevenção, na pessoa, né? Isso, esse olhar próprio dessa perspectiva de cura ou dessa perspectiva de clínica médica, ele faz o profissional psicoterapeuta, diante de um relato, escutar a doença e não escutar a pessoa. E isso proporciona um impulsionamento para que esse profissional tente oferecer uma proposta de cura. Veja, se eu estou com o meu olhar muito mais atento e muito mais focado na doença, é muito provável que eu pense, durante a minha escuta, em possibilidades de cura, em possibilidades de intervenções que possam favorecer a cura. E pouco me preocupo, pouco dou atenção, ou pouco destino a minha escuta à pessoa e à articulação que ela tem com as suas narrativas de sua vida, a sua responsabilidade, a sua atuação naquele mal que ela me relata ou naquele problema que ela me relata. Dentro do decurso histórico da psicologia, a gente tem outras abordagens aí, como a psicologia positiva, que tem umas discussões muito interessantes nesse sentido. Então vejam, estamos aqui, né, lá no título aqui do nosso slide, psicoterapia com ponto de interrogação. E aqui a gente está dando uma olhada no panorama do desenvolvimento dessa prática. Em algum momento, nós temos aqui profissionais
se questionando, puxa, qual é a importância da participação ativa desse indivíduo que busca esse serviço, que busca essa prática chamada psicoterapia. Se nós olharmos para essa prática, para esse serviço, para esse instrumento, num sentido amplo, nós podemos entendê-lo como um procedimento que tenha ação sobre a psique do indivíduo, sobre a parte psicológica desse sujeito que busca o processo psicoterapêutico. Logo, o resultado desse processo, e veja que nós estamos falando de um processo e não estamos aqui delimitando tempo ou delimitando teorias. Mas o resultado desse processo psicoterapêutico é a mudança de comportamentos, a mudança de sentimentos, a mudança de pensamentos dessa pessoa que buscou a psicoterapia. Mas ainda vejam, a gente está aqui trazendo um pouco de clareza ao que nós conhecemos ou ao que nós podemos conhecer como o que seja psicoterapia. Dentro de todo esse processo, eu não vou desconsiderar a relação entre o paciente, cliente e o psicoterapeuta, que também faz parte desse processo que a gente está chamando de psicoterapia, né? Enquanto prática profissional, eu não tenho aqui uma atividade restrita ou exclusiva de psicólogas e psicólogos. Como eu mencionei há pouco, eu encontro outros profissionais que se destinam ou que se prestam a oferecer o serviço de psicoterapia. Eu encontro outros profissionais que também, apesar de não utilizarem esse termo psicoterapia, se intitulam e se apresentam como terapeutas. Eu tenho vários no mercado à disposição hoje, vários terapeutas. Terapeutas integrativos, terapeutas holísticos, terapeutas, enfim, tenho vários. Até psicanalistas, né, Pro? Até psicanalistas, que se intitulam como tais, que após fazerem um curso, né, e tem cursos também no mercado sendo oferecidos, para a formação de psicanalistas. Há alguns posicionamentos, né, legais, aliás, legais não, né, que buscam as questões legais em tudo isso, posicionamentos de colegas psicólogas, psicólogos que tentam discutir e se posicionar, né, contra os riscos dessas práticas, mas vejam, a questão é tão ampla, a questão é tão complexa, que na nossa conversa aqui, a psicoterapia ela é muito antiga e ela vai se desdobrando ao longo da história como uma atividade exercida por muitos profissionais. Lá no começo, lembra? Uma atividade rodeada por crenças, pelo misticismo, envolvida com as religiões. E depois ela vai se desdobrando e se caracterizando, mas mesmo assim, ainda muito repleta de uma complexidade que ultrapassa, talvez, alguma questão especificamente legal ou de definição. Nós temos a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 10 de 2000. Olha o que fala o artigo 1 dessa resolução. E veja que aqui eu estou falando de uma resolução
de ou para psicólogos. A psicoterapia é prática. 2000, de 2000. De 2000, Já fazem 21 anos, né? 21 anos, e é aqui que está em vigor no que diz respeito à psicoterapia. Veja, a psicoterapia prática do psicólogo, por se constituir técnica e conceitualmente um processo científico de compreensão, análise e intervenção, que se realiza através da aplicação sistematizada e controlada de métodos e técnicas psicológicas reconhecidas pela ciência, pela prática e pela ética profissional, promovendo a saúde mental e propiciando condições para o enfrentamento de conflitos e ou transtornos psíquicos de indivíduos ou grupos. Essa definição da Resolução 10 de 2000, ela é, eu diria, muito boa. Ela apresenta a psicoterapia como uma prática da psicóloga, ela apresenta a psicoterapia como um processo científico de análise e de intervenção, e ela apresenta a psicoterapia como um processo que tem como resultado a promoção de saúde mental, que proporciona condições para que esse indivíduo enfrente os seus conflitos e os transtornos e seus transtornos psíquicos. Mas a gente está falando de uma resolução que norteia a prática da psicóloga, do psicólogo. Se você for olhar para o decreto 4119 de 1962, que é o decreto que regulamenta a profissão do psicólogo no Brasil, eu não tenho lá a psicoterapia como uma prática exclusiva ou restrita ao psicólogo. Pro, o senhor acha que deveria ter? Na sua opinião? Thalita, olha, eu faria algumas considerações para responder a sua pergunta. Primeiro que a psicoterapia ela é uma ferramenta, ela é um instrumento do psicólogo, da psicóloga. Dentre muitos e muitos outros. De que mesmo na psicologia clínica, que talvez desenvolva com muito mais atenção, com muito mais cuidado e com muito mais demanda de tempo a psicoterapia, o profissional de psicologia, ele tem um instrumental muito amplo para sua atuação, que não seja só a psicoterapia. Essa seria uma primeira consideração. A segunda consideração é o olhar mais amplo para a responsabilidade e para a atividade do meu cliente, paciente, nesse processo que a gente chama de psicoterapia, na relação, no envolvimento, nos resultados que podem ser decorrentes dessa relação, desse processo psicoterapêutico, que vão muito além de um olhar para a doença e uma proposta de cura. E uma terceira consideração, Thalita, é que é possível, eu acredito, ótimos resultados com algumas terapias alternativas. O que se nós restringíssemos à prática de psicólogos e psicólogas, não sei, talvez nós deixaríamos de ter esses resultados. Mas, como uma última consideração, são os riscos, né, que são inerentes a profissionais que se intitulam terapeutas disso, terapeutas daquilo outro, e que colocam no mercado de trabalho uma prática, no mínimo duvidosa, e que pode colocar a saúde mental de muitas pessoas em risco. Porém, a gente está falando tô falando aqui da sociedade brasileira, né? Uhum. Se a
brasileiros, de brasileiras, de pessoas que buscam um serviço de saúde mental. Puxa, nós não temos o hábito de, quando procuramos um profissional, perguntar qual a sua formação. Você é psicólogo, psicóloga? Ou você é médico, é médica? Não, a gente simplesmente vai, ouve e pronto, né? Então, se esse terapeuta oferece um serviço, pouquíssimas pessoas se preocupam ou perguntam qual é a sua formação, né? E aí acabam correndo muitos riscos aí de se envolverem numa prática, no mínimo, duvidosa, como eu disse, né? Sim. Então, são tantas questões que eu levaria em consideração, Thalita, que eu não sei te responder se sim ou se não, viu? Nesse momento, assim. Obrigada, Pro. Bom, quando a pessoa busca a psicoterapia? Quando ela entende que existe uma necessidade. E essa necessidade também ela é permeada por muitas questões que muitas vezes vão passar do preconceito a uma determinação médica. Algumas pessoas que buscam a terapia ou a psicoterapia buscam porque querem se autoconhecer, porque querem lidar com suas emoções, porque querem alcançar alguns objetivos, porque querem ou porque estão passando por algum conflito. Talvez a grande maioria busque porque passam por dificuldades e por conflitos na vida naquele momento e buscam um profissional que possam ajudá-la. Outros buscam porque acreditam que falar dos seus problemas é muito eficaz. Outros buscam porque buscaram o clínico geral encaminhou para o psiquiatra encaminhou, fez prescrições medicamentosas e, por fim, fez o encaminhamento para a psicoterapia. Enfim, os caminhos são os mais variados, né? Mas o ponto principal aqui da nossa reflexão, da nossa disciplina e a criança e o adolescente? Quando estes buscam psicoterapia? Bom, diante do que a gente conversou, do que estamos conversando, eu gostaria que você percebesse a complexidade da chegada da criança e do adolescente para o processo psicoterapêutico. Se para o adulto, nós estamos vendo aqui que há uma complexidade de fatores, uma complexidade de motivos que o faz chegar à psicoterapia. Pense comigo, por gentileza, como que essa criança e como que esse adolescente chega para a psicoterapia. É muito provável e muito comum que essa criança chegue. E a gente vai conversar muito sobre isso no decorrer dos nossos encontros, tá? Mas é muito provável que essa criança chegue, ou muito provável não, muito comum, melhor dizendo, que essa criança chegue para a psicoterapia por conta de alguma dificuldade escolar, por conta de algum déficit de aprendizagem, por conta de algum desajuste comportamental. E é muito comum que o adolescente chegue por conta também de algum comportamento que, que foge às regras, aos padrões de seus pais ou do contexto no qual ele está inserido. E veja, psicóloga e psicólogo, e tanto a criança como o adolescente, salvo raríssimas exceções, eles não chegam por livre e espontânea vontade. Eles chegam conduzidos e levados por um adulto, que sequer tem clareza, né? Talvez, dos resultados do processo psicoterapêutico. Mas ele tem uma indicação. E aí ele conduz
que muitas vezes conduz contra a vontade dessa criança e desse adolescente, e muitas vezes conduz de forma coercitiva essa criança e esse adolescente para a psicoterapia. E é importante nós pensarmos nisso, pois receberemos essas crianças e esses adolescentes em nossos consultórios, em nossas clínicas. Uma outra consideração que eu chamei vocês no início da nossa conversa, primeiro sobre psicoterapia, infância e adolescência. Vamos lembrar que a infância é um período que é marcado por importantes aquisições, que é marcada por aspectos de desenvolvimento físico, cognitivo, psíquico, marcado pelo desenvolvimento da autonomia, por ganhos, e que também, por conta de tudo isso, por isso e por conta de tudo isso, ela é pontuada e ela está envolvida também com muitas dificuldades e também por sofrimento. Apesar de tantas aquisições, apesar de tanto desenvolvimento, apesar de tantos ganhos, é importante um olhar mais humanizado, mais sensível, mais cuidadoso para essa pessoazinha, vou assim chamar, que é a criança. E a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre como essa criança manifesta, ou como que é a manifestação desses sintomas, ou dessas dificuldades, ou como que essa criança manifesta todas essas suas dores, essas suas angústias. A adolescência. É importante a gente também dar uma olhadinha para a adolescência aqui na nossa conversa. É importante nós vermos e entendermos a adolescência como uma construção histórico-cultural, uma fase que é marcada por intensas mudanças, mas que também é permeada por muitas ideias ou concepções ou conceitos aí distorcidos pela sociedade. É importante a gente fazer alguma diferenciação entre adolescência e puberdade, entendendo a puberdade como um processo de mudança fisiológica, biológica, de mudanças físicas, e a adolescência como uma construção histórico-social caracterizada por todas essas mudanças físicas, mas também psíquicas, sociais, que o indivíduo vai passando ou enfrentando entre a infância e a fase adulta. Tanto a criança como o adolescente chega para o nosso atendimento, chega em nosso consultório, levado ou conduzido por um adulto, na sua grande maioria. Eu tenho alguns dados aqui para mencionar, que são dados mencionados pela Gaui e pela Rocha no artigo, que é importante que a gente olhe para esses dados e fale, puxa, o que isso diz a respeito do meu trabalho como psicoterapeuta infanto-juvenil? Estima-se que 10%, de 10 a 25% de crianças e adolescentes em um dado momento apresentem algum tipo de comprometimento clínico ou desviante. Desviante no sentido comportamental. Uma outra questão muito importante para a nossa análise e para a nossa conversa é que transtornos que começam na infância e na adolescência são preditores de problemas na vida adulta. E percebam, psicólogas e psicólogos que discutem comigo aqui, viu, Thalita?
a psicoterapia infanto-juvenil, a importância dessas considerações, dessas reflexões que nós estamos aqui fazendo. Transtornos que começam na infância e na adolescência são preditores de problemas na vida adulta. E aqui eu chamaria a nossa atenção até mesmo para a responsabilidade social que pesa sobre os nossos ombros, como profissionais de saúde mental. E são vários, né, Pro? Desde um desvio de conduta até uma predisposição à ansiedade, depressão, né? São muitos. Exatamente, são muitos. E essas crianças, elas continuam crescendo, né? Continuam se desenvolvendo. E se esses transtornos não forem cuidados, tratados, acolhidos no seu devido tempo e no seu devido momento, puxa, eu tenho grande chance de que essa criança ou esse adolescente torne-se um adulto com problemas psíquicos, com dificuldades emocionais, com comportamentos desviantes. Importante pensarmos sobre isso, hein? E aqui a Gaui e a Rocha também nos chamam a atenção para uma outra questão muito importante, que é a heterogeneidade das manifestações clínicas. Puxa, o que nós temos hoje para codificar, para nos apresentar os critérios diagnósticos deste ou daquele transtorno? Nós temos o DSM, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais. Nós temos o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Mas nós temos outras propostas teóricas que buscam dar conta das manifestações clínicas na infância e na adolescência. E quando a gente olha para essas manifestações, nós vamos perceber uma grande heterogeneidade, manifestações clínicas que acontecem para os mesmos transtornos de várias formas. E aí eu tenho uma criança que possa estar apresentando, por exemplo, um comportamento agressivo em resposta a eventos considerados aversivos. Mas eu posso ter uma criança que apresenta comportamentos agressivos em resposta a eventos que podem ser considerados positivos, como, por exemplo, o elogio de um adulto. Manifestações comportamentais bastante distintas podem ser encontradas em um mesmo diagnóstico clínico. Bom, essa é uma questão que as autoras nos chamam a atenção, nos convidam a um cuidado quando a gente fala de psicoterapia infanto-juvenil, nos convidam a um aprofundamento de nossos estudos, de nossas leituras, para que a gente não corra o risco, ou pelo menos minimize o risco de trabalhar a partir de rótulos, a partir de preconceitos, a partir de estigmas, mas que a gente tenha um olhar um pouco mais apurado, cuidadoso, amplo, para aquela manifestação sintomática na infância e na juventude, na adolescência que está diante de mim. As autoras vão falar de sintomas internalizantes e sintomas externalizantes. Crianças que, para um mesmo evento, podem apresentar sintomas internalizantes, como, por exemplo, a tristeza, o isolamento. Elas vão falar de uma manifestação privada dessas questões.
E crianças que para um mesmo evento elas podem apresentar sintomas externalizantes, como a agressividade, como gritos, que trata-se de uma manifestação pública daqueles sintomas decorrentes daquele problema. E eu estou mencionando isso, escolhi o artigo dessas duas profissionais para que a gente, nesse nosso primeiro encontro sobre psicoterapia infanto-juvenil, a gente comece a refletir sobre a complexidade, sobre o cuidado, sobre o olhar, a necessidade de um olhar cuidadoso para a prática da psicoterapia infanto-juvenil. E veja, lembrando que a gente já... Quando o senhor fala de agressividade, externalizar, eu fiquei aqui refletindo que muitas vezes algumas pessoas, né, até professores, como uma criança mimada, mal educada, e muitas vezes ela tem alguma situação dessa, né? Isso, Thalita. Esse é um cuidado, Thalita, que nós precisamos desenvolver, sabe? Porque talvez os pais, os professores ou outros profissionais, eles não tenham esse olhar. Mas nós, profissionais de saúde, psicoterapeutas infantos juvenis, não podemos nos deixar levar por um olhar de rotulação, de preconceito, de estigma. Porque lembra, eu disse há pouco, como que essas crianças chegarão ao nosso consultório? Na sua grande maioria, levados, e às vezes de forma coercitiva, por seus pais. E muitas vezes já passou do tempo de ser levado, né, Pro? Eu acho que quando chega, já chega num grau assim, já é porque extrapolou tudo, né? Ninguém já chegou num limite ali que foi encaminhado e poderia ter chegado antes, né? Exato. E outra questão muito importante, e falaremos sobre isso nos nossos próximos encontros, é que na nossa entrevista inicial nós vamos ouvir os pais. Nós vamos fazer uma anamnese com os pais. Nós vamos conhecer as narrativas e os relatos dos pais ou desse responsável que levou essa criança, esse adolescente. E se nós não estivermos com a nossa escuta apurada, embasada, sensível, nós corremos um sério risco de atendermos essas crianças, esses adolescentes, a partir de preconceitos, de estigmas, de conceitos, enfim, já pré-elaborados, né? Importante levarmos em consideração que, apesar desses modelos de classificação, de toda essa questão sintomática, do entendimento da etiologia das psicopatologias na infância e na juventude, a gente vai falar de ansiedade, de depressão, de transtorno de déficit de atenção, de transtorno opositivo desafiador, de transtornos que são... eu ia usar a palavra comum, mas eu não vou usar essa palavra. De transtornos que são encontrados entre crianças e adolescentes. Dependência tecnológica, dependência química. Nós precisamos levar em consideração também, apesar de da etiologia de todas essas psicopatologias, as variáveis ambientais e individuais que vão estar interagindo o tempo todo na complexidade desses problemas. E aqui nós chegamos aos fatores de proteção e aos fatores de risco. Veja, nós falamos aqui das psicopatologias e seus sintomas e a heterogeneidade dessas manifestações clínicas, mas eu não posso desconsiderar também os fatores de proteção e os fatores de risco relacionados ou envolvidos
nesse problema que a criança e que o adolescente está enfrentando. Fatores de proteção são fatores que reduzem o risco, o que é lógico, né? Eles protegem essa criança, eles protegem esse adolescente do risco de se exporem ou do risco de desenvolverem determinados transtornos ou dificuldades ou problemas emocionais. São fatores ambientais e individuais que vão preservar essa criança e esse adolescente do desenvolvimento de transtornos. E aí as autoras, a Gaui e a Rocha, nos apontam 3, que são os atributos individuais, que elas vão chamar de proximais, e esses fatores de proteção, chamados de atributos individuais, é o que diz respeito ao próprio indivíduo, ao seu gênero, masculino ou feminino, e isso também tem diferença quando nós contemplamos a heterogeneidade das manifestações clínicas. Por exemplo, as meninas manifestam de forma muito mais internalizante, os meninos manifestam de forma mais externalizante os seus problemas psíquicos. O temperamento, a personalidade, as habilidades cognitivas são atributos individuais que as autoras chamam de proximais, que podem se constituir como fatores de proteção. Um segundo grupo de fatores de proteção são os atributos familiares, que elas vão chamar de meios proximais. O estilo parental e as práticas educativas. Vejam, qual é o tipo de relação entre essa criança e seus pais, entre essa criança e toda a dinâmica de funcionamento familiar. Quais são as práticas educativas que é desenvolvidas dentro dessa casa? Qual é o contexto escolar no qual esta criança está inserida? Isso são atributos familiares que podem se constituir como fatores de proteção, percebem? E um terceiro grupo de fatores de proteção são os fatores as fontes de apoio, que podem ser individuais ou institucionais. Elas vão chamar esses fatores de distais, no sentido de que nós vamos considerar aqui os aspectos com relação à moradia, onde essa criança mora, em qual contexto social ela está inserida, como é a nutrição dessa criança, ela se alimenta bem, ela come adequadamente, as questões de higiene, qual é o convívio, ou como é o convívio, essa criança está exposta à violência urbana. Vejam, estamos falando de fatores de proteção que têm o potencial de minimizar o risco para o desenvolvimento desses transtornos na infância e na juventude ou na adolescência. Já os fatores de risco, e aí você pode fazer um paralelo aqui com os fatores de proteção. São aqueles fatores que aumentam a probabilidade da ocorrência de um problema ou de consequências que estejam relacionadas ao desenvolvimento e ao funcionamento psíquico-social dessa criança e desse adolescente. Se você olhar para os fatores de proteção, você pode fazer um paralelo aqui como sendo fatores de risco. Por exemplo, se olhar para os atributos familiares, para os meios proximais, como fatores de proteção, o estilo parental, se eu levar isso em consideração aqui, puxa, essa criança, ela é ouvida, ela é cuidada, ela é nutrida emocionalmente por seus pais, essa criança tem um espaço de fala, essa criança tem um espaço de escuta, essa criança, ela é acompanhada, ela tem uma figura de autoridade, essa criança, ela é ensinada
com regras, com limites. Essa criança não é exposta a discussões, a gritaria. Essa criança não passa por situações de violência ou por situações vexatórias. Então, eu falo aqui de fatores de proteção. E, em contrapartida, eu vou falar aqui de fatores de risco quando essa criança ela é vítima de violência dentro de sua própria casa, quando ela está envolvida num ambiente de gritaria, de conflitos, de brigas, de discussões, quando essa criança é reprimida, quando essa criança não encontra um espaço de desenvolvimento saudável. Então, eu estou falando aqui de fatores de risco. Por exemplo, né? Alguns estudos nos apontam ou nos mostram fatores que indicam diversas variáveis que predizem problemas. Acabei de mencionar há pouco, né, que eu posso fazer um paralelo entre fatores de proteção e fatores de risco. Puxa, uma disciplina inconsistente, um relacionamento, um vínculo pobre entre pais e filhos, negligência, baixo envolvimento materno, paterno na escola, não há uma rotina familiar, há conflitos familiares. São fatores que começam a se constituir como de risco para o desenvolvimento de transtornos. Outros fatores que esses estudos nos apresentam como sendo de risco: pais ou cuidadores com doença mental, baixas habilidades sociais e estressados, avaliam os filhos com mais problemas e utilizam práticas educativas predominantemente negativas, humor inconsistente, negligência, punições. Fatores de risco. Veja, fator de risco, fator de proteção, fator de risco. Para o quê? Para o desenvolvimento de transtornos, de dificuldades emocionais, psíquicas, de quem? De crianças e adolescentes. E essas crianças e adolescentes chegarão ao psicoterapeuta, se chegarem, levadas por quem? Por esse pai, por essa mãe, por esse cuidador, por essa cuidadora. E aí o que mais? Para a gente chegar aqui no finalmente do nosso encontro. O que mais eu preciso levar em consideração? Que essas manifestações, elas são muito heterogêneas. Elas são permeadas por muitos fatores. Que o meu olhar, que a minha escuta precisa ser cuidadosa, que precisa ser Às vezes chegam até pelo conselho tutelar, né, para essas crianças, né, quando vão chegar às vezes com essas questões, né, já com assistente social, conselho tutelar. Quando eu não nem mencionei o conselho tutelar ainda, porque quando chega pelo conselho tutelar, eu já estou falando de famílias aqui que tiveram os seus laços, os seus vínculos, assim, rompidos, né? Já são crianças totalmente em vulnerabilidade, né? E aí a situação já está um pouco mais complexa e mais grave, né? Mas é importante lembrar disso também, viu? E para nós finalizarmos, olha só, nós precisamos pensar nisso. Para nós, psicoterapeutas infanto-juvenis. Apesar da elevada demanda por atendimento nessa área, na maioria dos países, apenas 1% dos orçamentos destinados à saúde são dirigidos especificamente à saúde mental. Vejam que aqui é um dado da Organização Mundial de Saúde de 2002. É um dado já um pouco antigo. Vai para 10 anos. Mas observem que é muito pouco o orçamento destinado à saúde mental. Na maioria dos países, isso não é aqui no Brasil, nós estamos falando na grande maioria dos países, a saúde mental ainda recebe pouco destino de verba
e de orçamento para o seu cuidado. E aqui um ponto muito importante nisso aqui que a gente está falando. Além disso, estima-se que mais de 30% dos países não têm programas na área. E mais de 90% não têm políticas de saúde mental que incluam crianças e adolescentes. Ouviram isso? 90% não têm políticas de saúde mental que incluam crianças e adolescentes. Se nós olharmos aqui... muito alta essa taxa. É muito alta, Thalita, é muito alta. Se a gente olhar aqui para o Brasil, puxa, o serviço público tem o CAPSI, que é o CAPSI infantil. Mas o CAPSI ele tem uma proposta, e isso é muito legal a proposta, né? Mas veja que eu vou ficar com uma lacuna de transtornos graves, de atendimento de crianças e adolescentes com transtornos graves. Mas é aquelas crianças que estão com transtornos não chamados de, entre aspas, graves, mas que são fortes preditores para um adulto com problemas psíquicos no futuro, e que precisam de acolhimento, e que precisam de tratamento, e que precisam do acompanhamento profissional, e que não necessariamente numa unidade de saúde, mas dentro da sua própria escola. E aqui eu vou falar de uma atuação da psicóloga e do psicólogo que ultrapassa aí o contexto clínico, de uma psicóloga e de um psicólogo inserido dentro das escolas, por exemplo. E aí a gente pode pensar em vários outros campos de atuação que possam alcançar essas crianças e adolescentes com políticas públicas de saúde mental destinadas a eles. Ainda se observa um despreparo do setor público para atender a demanda infanto-juvenil. Bom, todas essas questões precisam serem levadas em consideração, todas essas questões precisam ser observadas por nós nas nossas discussões e no nosso desenvolvimento como psicoterapeutas infanto-juvenis. Aqui estão as nossas referências. Tá bom? Se você puder ler o artigo da Fabiana Gauí e da Marina Rocha, Manifestação Clínica, Modelos de Classificação e Fatores de Risco e Proteção para Psicopatologias na Infância e na Adolescência, vai ajudar bastante aí no seu desenvolvimento, tá bom? Tá ótimo, Pro. Deixa eu voltar aqui. Hoje são questões que nos fazem pensar, né, Thalita? Sim,